Porque ele não estava escrevendo para os chineses originalmente, né? Falando assim, público original. Claro que os chineses hoje podem ler a Bíblia e tirar muito proveito da leitura da Bíblia. Mas originalmente o autor não estava pensando assim, será que o chinês vai entender isso que eu tô falando? Será que uma pessoa daqui a 500 anos vai entender o que eu tô falando? Então, é muito importante considerar isso, que a pessoa escreve num contexto, a partir de um repertório comum, para pessoas que também vivem naquele contexto e compartilham aquele repertório. Tá acompanhando? Isso para tudo, né? Tipo, tudo. até a história de Gilgamesh, Odisseia, o pessoal tá escrevendo para aquele povo e depois não sabe para onde vai, né? Exato. Ele não tem controle da recepção do texto, né? O cara escreve, ele tem até uma expectativa do que ele vai, se ele vai ser entendido ou não. Ele tenta se fazer entendido, né? Não, mas a Bíblia, né? Que é um conjunto de livros, né? Absurdo, né? Isso, escritos em vários momentos diferentes, né? Por pessoas diferentes em lugares diferentes. Escrito em grego depois, também. O Novo Testamento. Isso, né? O Novo Testamento, aí você vê, né? Então o Novo Testamento está escrito em grego por quê? Porque as pessoas naquele contexto falavam principalmente o grego. Até mesmo na Judéia, Judéia, Galileia, onde Jesus viveu, as pessoas mal falavam hebraico. É mesmo? Falavam hebraico num contexto mais litúrgico, mais... Jesus falava aramaico, né? É o aramaico. E o que é o aramaico? O que é? O aramaico é a língua que... O termo aramaico vem de Aram. Aram é a região que hoje a gente chama de Síria. Fica onde é a Síria hoje. Ao norte de Israel, né? Tá. Então, assim, não é uma língua nativa daquela região. É uma língua que foi adotada, porque o aramaico era a língua falada, era tipo meio que o inglês do período em que o povo foi deportado para a Babilônia. Não tem o exílio lá, o cativeiro da Babilônia na Bíblia e tal. Os caras naquela época, naquela região toda ali da Mesopotâmia, né? Quem tem um mapa mais ou menos na cabeça aí, mais ou menos onde é o Iraque hoje. A gente pode até colocar um mapa. Que mapa que ele procura para colocar aí? Cara, tem um mapa muito bom. Se você pesquisar em inglês, você vai achar, que é Ancient Near East. Coloca aí pro pessoal, Kratos. Aí, esse daí. Então ali na África ali você tem o Egito, né? Tá o rio Nilo ali de roxo, indo pro sul. Tem essa faixinha roxa que desce. Isso, aí se você vai pro leste ali, você vai encontrar Jerusalém, tem ali o Jordão. E aí você Damasco. sobe... Isso, Damasco. Aí Tiro e Sidom ali são cidades fenícias. Certo. Aí você sobe mais um pouco, tem Ugarit e Alepo. Alepo, inclusive, é uma cidade que foi bombardeada quando o ISIS, né? O Estado Islâmico estava bombardeando. Onde tá Alepo? Alepo tá acima de Ugarit ali. Ugarit tá na costa da parte achurada de azul clarinho. Entendi. Então você tem... E aí você vai mais pro leste ainda, aí você tem dois rios ali, que é o Tigre e o Eufrates. O Tigre mais ao norte, o Eufrates ao sul, onde está azul, aquilo é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela vai... ela começa ali perto da Síria, né? Que era também tinha o Império Assírio, por exemplo, que é ali nessa parte da Mesopotâmia, ele vai descendo até a parte que está de verde, que é o sudeste da Mesopotâmia, que era onde tinha os sumérios, depois os babilônicos e tal. Mas essa área entre o Tigre e o Eufrates é a Mesopotâmia. Mesopotâmia, inclusive, significa entre rios, né? O pótamos é rio em grego e o meso é entre. O hipopótamo é o cavalo do rio. Hipos de hipismo, né? Hipótamos de rio. Então é entre rios, Mesopotâmia. E aí os judeus, os judaítas mais precisamente, né? Que eram o pessoal ali do reino de Judá, eles são deportados para a Babilônia, vão para o cativeiro babilônico, que é essa parte azul. E nessa parte toda se falava o aramaico como língua franca, né? A língua porque você precisa de uma língua que ela, como um império gigantesco, tem vários povos falando línguas diferentes, você precisa de uma língua que funcione isso, uma língua comum que funcione para todo mundo conseguir conversar. Era o aramaico, então? Era o aramaico. Nos tempos depois os persas, que é a parte roxinha, rosa, né? Ali mais pro leste ainda, perto do Golfo, onde está o Golfo Pérsico. Depois eles vão dominar o império, vão vencer o Império Babilônico, vão assumir o controle dessa região toda. A região onde está Jerusalém, por exemplo, vai fazer parte do Império Persa. E eles também vão usar o aramaico. Então, assim, o aramaico ele fica como a língua predominante daquela região. Tá. E aí os judeus, eles praticamente perdem, muitos deles, o uso comum, né, cotidiano do hebraico. E eu estava falando isso porque essa questão do contexto, né? Tipo assim, você vê que, dependendo do contexto em que você está, o texto ele tem a linguagem do povo daquela época. E, tipo assim, é uma coisa relativamente óbvia, né? Mas é importante pensar isso para você pensar, assim, que o público que o autor visava não era o público de hoje.
né? Originalmente, o público que o autor visava era o público que vivia o mesmo mundo que ele. Por isso ele escreve a língua daquele povo e ele pressupõe também uma cultura daquele povo. Tipo assim, se eu falar com você assim, se eu falasse com alguém assim, tô indo lá no Vilela amanhã. A pessoa hoje que conhece o podcast Inteligência Limitada, ela sabe que estar indo no Vilela não é eu tô fazendo uma visita na sua casa. Eu tô indo participar do programa. A pessoa só sabe disso se ela vive no mesmo mundo que eu. Você concorda? Claro. Se eu falar isso para um chinês, por exemplo, que não conhece o Inteligência Limitada, ele não vai entender. Mesmo que ele entenda o português. Ele vai falar assim, tô indo no Vilela. Você teria que dar mais contexto. Precisa dar mais contexto. Só que se eu falo isso para uma pessoa que vive no mesmo mundo que eu não preciso dar muito contexto. E a Bíblia é isso? A Bíblia é isso. Então, o que você mais tem na Bíblia são coisas que são assim, você não... Se você não buscar historicamente, né? É tipo um iceberg, né? Sei. Acho que é uma boa metáfora. Você tem o topo do iceberg ali que está explicitado. É o que está escrito. É o que está escrito. E você tem um monte de contexto ali de baixo, que é pressuposto pelo autor. Ele não precisa explicar, ele não precisa falar, porque ele sabe que o leitor vai entender. Só que hoje a gente não entende mais. Entendi. A não ser que a gente vá em outros documentos, arqueologia, textos da região de Ugarit, por exemplo, que a gente tem um monte, que é ali na Síria, né? Textos mesopotâmicos, são as tabuinhas de argila naquela escrita cuneiforme, né? Textos egípcios, que tem os hieróglifos. Aí você começa a decifrar isso, você começa a recuperar a história daquela região e consegue entender o texto no contexto, né? Então isso, até para falar o que eu tava, acho que era isso que eu tinha começado a falar, depois a gente foi entrando em umas coisas aqui, né? Mas a importância da leitura histórica da Bíblia é isso, vai aplicar esses critérios. Eu preciso entender aquele contexto, eu preciso recuperar as informações da época, eu preciso entender onde estão as coisas geograficamente, eu preciso entender, por exemplo, a Bíblia vai falar de Baal. O tema da conversa é deuses da Bíblia, os outros deuses da Bíblia, né? Baal é um deus. Aserá, né? Tem vários, né? Moloch. E são deuses que eram adorados por outros povos. Tinham templos, né? Tipo assim, o Deus de Israel, ele tinha um templo lá em Jerusalém, por exemplo, né? O pessoal... tinha os sacerdotes de Javé, né? Ou Yavé, Yarro, como queira vocalizar o nome, né? Tem uma divergência enorme em torno disso. Mas o Deus de Israel, ele tem um nome próprio também, porque você está num ambiente em que todos os deuses têm nomes. Você fala assim, Deus fez tal coisa, tá? Qual, né? Qual Deus? Ele tem que ter um nome próprio. Ele tem um nome próprio. E você tem outros deuses também, tem templos, tem sacerdotes, tem profetas, que são deuses que o povo naquela época considera que vai na guerra junto com eles. Se eles perdem a batalha porque o deus não foi, ou porque o deus foi vencido por um deus rival de outro território mais forte. Então tudo isso está pressuposto ali no iceberg da Bíblia, né? Certo. Só que quando a gente não tem esse conhecimento histórico, a gente deixa essas coisas passar. E assim, dependendo do qual uso você vai fazer da Bíblia, não necessariamente faz falta, né? Se você faz uma leitura mais, sei lá, a partir de alguma vertente religiosa específica, talvez não te faça falta. Mas a própria tradução da Bíblia, quando vem algum especialista em Bíblia aqui, ele fala que algumas vezes, em vez de Deus, para referir ao Deus mesmo de Israel, coloca deuses. E eles falam que é por causa da Trindade, né? Não, mas qual que é o argumento? Eu não entendi. Eles trazem... Quando aparece Deus... A tradução é deuses em vez de Deus. Tá. Façamos tal coisa, falando como se fosse Deus, entendeu? Em vez Isso é muito interessante, a gente pode falar disso. Mas o que acontece? É porque a palavra Deixa eu ver por onde que a gente começa. Mas você sabe disso, né? Sim. Que alguns trechos é colocado no plural e não no singular. Mas mas no original tá no plural também. Então. É porque a palavra, tem uma palavra que é Elohim, que é Deus ou deuses. Morfologicamente, a forma da palavra, ela é plural. Ela tem aquele im, isso é uma terminação de plural no hebraico. Então, por exemplo, malar, que é anjo, ou mensageiro, né? Melhor ainda, no plural é malarim. Aí tem esse im. Aí você tem Eloá, que é um nome para Deus, que deriva de El. E você tem Elohim, que é o plural de Eloá. Só que Elohim era utilizado como singular também. Como é que você sabe quanto que é plural e quanto que é singular? O verbo, por exemplo. Então, se eu falar assim, vamos passar para o português de forma literal, né? Deuses. Então, Elohim seria deuses. Se eu falar assim, deuses fez, ou deuses fizeram, você consegue saber qual que é plural e qual que é singular. Então, dessa forma, você consegue distinguir quando que é Elohim significa Deus e quando que Elohim significa Deus. Alguns contextos você não vai ter essa pista tão clara e pode gerar alguma confusão, né? Mas assim, essa questão das traduções ela é muito interessante também, porque a própria
escolha de usar a palavra Senhor no lugar do nome próprio de Deus já é uma coisa que tira um pouco a gente do contexto. Tem muitas Bíblias, quase todas, em português, e isso acontece em várias línguas, que se você pegar abre uma página aleatória do Antigo Testamento, você vai ver lá a palavra Senhor com uma letrinha diferente. Você já reparou que é uma letra diferente? É letra diferente? É. A primeira maiúscula, mas a fonte é diferente? É um tipo de... Eu não sei exatamente como é que isso se chama na tipografia, mas chama versalete. Tá. Parece uma maiúscula com as letras um pouco mais fininhas. Sei. Ela é um pouquinho diferente. Isso indica que o que estava ali originalmente era o nome próprio de Deus. Que no hebraico são 4 letras, né? O hebraico só tem consoantes. Então, quando você translitera, quando você passa as letras do hebraico para as letras do alfabeto latino, que é o que a gente usa, fica geralmente YHWH. E isso é traduzido às vezes como... Você vocaliza, né, como Javé ou Jeová, os testemunhos de Jeová falam Jeová. Você pode falar Yavé, passando esse J aqui, é tipo uma semivogal para o I, que é uma vogal. Você pode falar Yahu, Yehu. Isso o que é que você colocou? Baal. É isso. Não, aí não chegamos lá. Segura ele aí. Segura ele. Mas coloca essas letras, né? Se você encontrar uma página, tipo assim, digita Bíblia Isaías e no Google Imagens e vê se acha uma página aberta assim, porque é muito fácil, porque a quantidade de vezes que aparece o nome de Deus, a chance de aparecer a imagem com esse versalete é grande. E por que se traduz como Senhor e não como Deus? Isso é uma prática que tem a ver com piedade, assim, para você evitar usar o nome de Deus, né? Uma interpretação daquele mandamento do não usar o nome de Deus em vão seria de você não ficar falando o nome próprio de Deus. E aí, por isso que os judeus falam Adonai, né? Ou às vezes até falam Hashem, que é o nome, em vez de falar o nome próprio. Hashem é o nome? Isso. Ra é o artigo definido, né? E Shem é nome. Interessante isso. E aí você tem quando então você fala assim, né? Então o Senhor me mandou para tal lugar. Ou eu sou o Senhor e não há outro. Originalmente o texto é escrito assim: eu sou Yavé e não há outro. Ou entendi. Yavé me mandou para tal coisa. Aí quando você lê dessa forma, com o nome próprio, isso dá uma singularidade, eu acho, maior para esse Deus, que você que está mais próximo do contexto original de tem vários deuses, e não é Deus me ajudou. É esse Deus e não outros me ajudou. Né? Eu acho que dá esse... Só de você mudar a palavra, voltar para como é que era no texto original, já dá uma... muda a sua cabeça, né? A leitura. E aí quando aparece Deus ou deuses, geralmente a palavra Elohim, que realmente é uma palavra mais genérica, né? Que pode significar deuses, pode ser usada inclusive para falar do deus de outros povos, tipo Baal e Asherá, podem ser referidos como deuses, ou pode ser o nome, uma forma de se referir ao Deus de Israel também. É igual a palavra Deus no português, né? Você pode falar que Zeus é um deus, você pode falar que Alá é um deus. E também uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, né? Os deuses gregos, por exemplo, a gente chama de mitologia, mas para eles era uma religião, eles acreditavam naqueles deuses. Exatamente. Como funciona isso? O que vira mitologia? Então, isso é muito importante. Na Bíblia pode ser considerada mitologia também? Pode, dependendo do que você entende como mitologia, porque essa palavra ela tem significados diferentes, né? Então, geralmente, no uso comum, a gente chama de mitologia mentira, ou mito. Tipo assim, você fala assim, isso aí é mito. Entendi. O cara me contou uma história, você fala, não, isso aí é mito, é falso, é isso que você quer dizer, né? Ou quando você fala de outras religiões, geralmente o pessoal fala de mitologia se referindo às histórias dos deuses que não são cultuados hoje em geral, né? Você tem até movimentos recentes, assim, neopaganismo, o pessoal que cultua deuses gregos, mas é pouca gente. Mas a mitologia, mais tecnicamente, é um aspecto da religião, das tradições. A mitologia são as histórias, é a parte narrativa da religião. Então, tipo assim, o culto a Zeus, ele não é mitológico. O culto a Zeus é cultico. É a performance. Você vai levar um touro e sacrificar ele no altar de Zeus. Vai queimar ele para que a fumaça do touro suba até Zeus, porque Zeus está no céu. Então ele recebe a fumaça, né? Então, agora, contar a história do Caixa de Pandora, a história do Minotauro, tudo isso é tudo mitologia. Isso, porque isso são... Mas essas coisas estão relacionadas, porque, por exemplo, você falou da Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora tem a ver com o mito de Prometeu.
que é Prometeu acorrentado. isso, que é o Prometeu Acorrentado já é tipo uma peça de teatro baseada nessas histórias Na mitologia. tradicionais, né? Tá. Porque mitologia, para dar uma definição, assim, né? Mitologia é basicamente as histórias tradicionais, ou seja, histórias são passadas de geração em geração, e que são fundantes ali para valores de um povo, para a forma de pensar sobre a nossa relação Moral, com ética. o vizinho, com o vizinho. Tipo assim, por que a gente tem tanto problema com o povo tal? Ah, é porque lá no início Ah, o patriarca daquele povo e o nosso deu problema. entendi. Ou então, assim, por que nós, atenienses, vivemos nesse território aqui? Aí você conta a história de quando o deus Hefesto tentou se reproduzir, né, com a deusa Atena, que é a deusa virgem. Ela rejeita essa incursão do Hefesto, ele acaba ejaculando na coxa dela, ela joga o sêmen do Hefesto, que é um sêmen divino, então é sempre fértil, né, joga no chão, e aí o chão é a terra é uma deusa também, Gaia engravida de Hefesto e dá luz ao autóctone, que é o primeiro ateniense. Então os atenienses, eles nasceram da terra. Essa que é a moral da história. Entendi. E aquela terra pertence a eles não vieram de outro lugar. Aquele é o lugar deles. Entendi. Então você tem essa parte que é narrativa, é uma história que se conta, transmitida de geração em geração, mas ela serve como base, né, para certas concepções de identidade nacional, de valores, de culto. O caso do mito de Prometeu tem uma história que Prometeu ele intervém. Basicamente é essa história. Os humanos e os deuses viviam juntos, originalmente. E aí tem um sacrifício que vai ser feito, e uma parte vai ser dos humanos e outra parte vai ser de Zeus. E aí Prometeu, ele serve como uma espécie de proto-sacerdote, assim, ele que vai mediar esse sacrifício. Ele pega o touro, divide em 2 pilhas, uma pilha vai ser dos humanos, outra pilha vai ser de Zeus, porque todo mundo vai receber uma parte daquele sacrifício. E aí, como ele gosta muito dos humanos, porque ele participou da criação dos humanos e tal, ele coloca os ossos do boi do lado numa pilha. Você ouviu essa história? Já. E coloca gordura por cima, que é uma gordura brilhante, bonita, etc. E no outro ele coloca a carne, que é a parte realmente mais de substância, né, do boi, e coloca as vísceras feias por cima. E aí ele fala assim pra Zeus escolher, como se ele fosse imparcial. Tipo assim, não, eu dividi, você escolhe. Sei. Aí Zeus, enganado por Prometeu, escolhe a pilha dos ossos. Com as vísceras. Com as vísceras. E aí ele fica indignado com Prometeu, e Prometeu é banido, Prometeu é acorrentado. Aí vai ser Mas ele rouba o fogo também, né? Isso, tem a questão de roubar o fogo do céu. Segundo o Hesíodo, que é um dos caras que conta essa história, o Zeus já sabia que Prometeu estava enganando ele, mas ele se permitiu ser enganado para poder punir como justificativo. Tem várias versões e tal. Mas o importante dessa história é o seguinte, beleza, você já ouviu essa história, mas você sabe a conexão cultica dessa história? Como é que isso, que isso tem a ver com os templos gregos? Não. Pois é, porque a gente distanciou a mitologia do mundo da mitologia. Certo. Qual que é o mundo em que essa história faz sentido? O boi era sacrificado nos templos. Quando você sacrifica um boi, as pessoas comem a carne. Depois que o boi é sacrificado, entregue ao deus, uma parte vai para o sacerdote. O couro, por exemplo, geralmente fica no templo. O sacerdote pode economicamente usar aquilo, pode vender, etc., para o seu sustento. E as pessoas vão queimar aquela carne, comer coletivamente aquela carne, tipo um churrascão. Sim. E os ossos e aquela gordura mais assim, que não está junto da carne, né, a gordura mais tosca, assim, aquilo é queimado pro Deus, para subir como fumaça pro Deus. É isso que o mito de Prometeu está explicando. Por que os humanos recebem a melhor parte do boi, se os deuses são mais importantes, são os imortais, são bons? Por causa disso. Aí você conta a história do mito de Prometeu, porque isso vem de um engano que foi um deus, também um deus primordial, um titã, né, que é de uma geração anterior, que enganou Zeus. E é por isso que é sempre esses mitos, né? Tem outro termo mais técnico para isso, que é narrativas etiológicas, que são histórias que explicam a causa ou a origem de alguma coisa. Então sempre essas histórias terminam no "e é por isso que". Então a gente encontra muito disso na Bíblia. Que legal. Nesse sentido, a gente tem muitas histórias mitológicas na Bíblia, nesse sentido, que tem uma história na Bíblia em que Jacó luta contra o anjo. Uma história também super enigmática, né? Exato. Ele luta contra Deus, mas é um anjo, e é uma batalha corporal, um negócio super enigmático. E aí, no momento dessa luta com o anjo / Deus, Jacó recebe uma pancada na coxa.
E aí o texto diz, e é por isso que até hoje não se come essa parte tal do novilho, ou da ovelha, sei lá, não lembro qual é o animal. Então são histórias que elas justificam alguma coisa da realidade presente. Você fala de uma história de tempos ancestrais do passado, e é por isso que, por causa das coisas do passado, as coisas são assim hoje. Então é assim como a mitologia funciona dentro do mundo dela, né? Só que hoje a gente tá como a gente não vive mais no mundo da mitologia, a gente vê, sei lá, o Thor num filme da Marvel, de super-herói, a gente vê Zeus num desenho da Disney, e não associa isso com religião. Porque a mitologia foi desconectada do mundo que produziu a mitologia, né? Mas originalmente a mitologia é um aspecto só do mundo religioso antigo. Então, nesse sentido, não tem diferença na forma como as crenças e as práticas bíblicas se justificavam na antiguidade e a de outros povos se justificava, porque eles também contavam essa história dos seus ancestrais, dos seus patriarcas, dos seus deuses, dos tempos primordiais, por exemplo, Adão e Eva também, né? A história de Adão e Eva, ela termina, a Gênesis 3, com 3 coisas que essa história explica. A serpente passa a andar com a barriga no chão, e é por isso que, né? O homem é forçado a trabalhar, viver do seu suor, do seu trabalho, e a mulher vai sentir as dores do parto. Isso. Então são coisas que a gente observa na realidade presente. E a gente vai carregar o pecado original. A questão do pecado original já é um desenvolvimento teológico bem posterior. Ah, é? É. Sério? Essa ideia não de vem de... Não. Se você pega tradições mais antigas, nos tempos antigos Judá e Israel, ou mesmo no judaísmo antigo, não tinha muito essa ideia de pecado original no sentido de o pecado de Adão e Eva a gente transmite de geração em geração, né? Que é meio que a ideia. Isso a gente encontra, a ideia do pecado original a gente encontra em Paulo, no Novo Testamento, assim, não exatamente tão sistematizada como na teologia hoje, e Santo Agostinho no quarto, quinto século, desenvolve também essa ideia com mais de forma mais sistemática, né? Tipo assim, ponto a ponto. Certo. Então, a ideia de pecado original tá mais nesse contexto, assim, mas originalmente essa história não era lida como mas de pecado original. É isso, né? Toda essa história da árvore da sabedoria e da vida gera essas explicações, e é por isso que hoje em dia... Cara, e tem uma coisa interessantíssima nesse negócio de árvore da vida. Daqui a pouco a gente chega lá no Baal, né? É a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? São 2 árvores. Uma era permitido comer, que era a árvore da vida, por isso eles eram imortais, e a outra era proibido. Não. Não? A questão você pode comer de todas as árvores, menos da do conhecimento, né? Isso. Do bem e do mal. Tem um monte de árvore, porque diz que era tipo um jardim, né? Então tem essa ideia. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso tem várias interpretações também, né? Mas essa ideia de árvore do bem e do mal, a gente poderia entender como árvore do que é bom e do que é ruim, que seria tudo. Isso é um tipo de expressão, né? Como é que fala? Figura de linguagem, que você fala tipo assim, céu e terra. O que é céu e terra? Tudo. É tipo de A a Z. De A a zinco, tem até um negócio de vitamina que era não sei o que lá, de A a zinco, que tipo assim, inclui tudo. Eu esqueci o nome disso agora, fugiu o nome. Mas é uma figura de linguagem que era muito utilizada. Então o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do que é bom e do que é ruim, é o conhecimento de tudo. É o conhecimento. Uma coisa que os animais não têm. É uma coisa que as plantas não têm, que as pedras não têm. Os deuses têm. Os deuses sabem, os deuses conhecem. Tanto que a cobra fala pra ter o conhecimento de Deus, não é? Exatamente. Vocês serão como Deus. Como Deus. E aí, a árvore da vida, o que deve ser essa árvore da vida? De novo, é uma coisa que não está totalmente explicitada ali, porque o autor pressupunha certos conhecimentos da época e não precisava explicar em detalhes. Aí hoje a gente fica meio perdido, né? Mas a árvore da vida é outra característica que os deuses têm por definição no mundo antigo, é a imortalidade. Isso diferencia os seres humanos dos deuses, né? Os mortais dos imortais. Faz sentido? Faz total. Então, a árvore da vida provavelmente é a fonte ali de vitalidade eterna. Enquanto você come da árvore da vida, você vai viver. Então você seria como Deus nesse aspecto também. Se os humanos comessem da árvore do conhecimento e da árvore da vida, eles seriam inteiramente como deuses. Porque eles teriam conhecimento e teriam imortalidade. Só que eles comem da árvore do conhecimento. Deus
percebe que eles comeram da árvore do conhecimento, até porque Adão fala assim, que se escondeu porque estava nu. Isso. E aí qual que é a pergunta que Deus faz? Não, ele pergunta por que se Isso, escondeu. por que se escondeu? Porque tô nu. É. Quem te disse que você tá nu, não é Como isso? que você sabe? Como você sabe? É. Como que você sabe que você está nu? Ou seja, ele percebe que Adão tem conhecimento. Ah, Se ele tem conhecimento, ele comeu. Portanto- Aí vem a fala, né? é. Então você comeu da árvore proibida. A árvore que você não podia comer. Porque antes tá ele demonstrando a estava característica nu e do- não sabia que estava nu. Ele não Isso. tinha noção da diferença de estar nu e estar vestido. Isso. E aí ele comeu da árvore do conhecimento. Então agora ele é como um deus. Adão e Eva são como deuses nesse aspecto No aspecto de conhecimento. de conhecimento. E aí entra uma fala que diz assim: agora, para que eles não sejam como nós, e aí eles são expulsos do paraíso. Não tem, vê se você consegue pegar isso aí. Esse trecho? Gênesis 3. Tá. E aí diz alguma coisa tipo assim: expulsemos, né, eles do paraíso para que eles não sejam como nós. Por quê? Agora que eles têm o conhecimento, se eles comerem, eles vão saber da árvore da vida, vão comer da árvore da vida e vão ser como deuses. É. E aí, o que representa a humanidade, né, Adão e Eva são retirados ali, e eles ficam numa condição intermediária, que é que eles estão acima do resto da criação, porque eles têm conhecimento, eles têm algo de divino, mas eles não estão no nível dos deuses, porque eles não são imortais. Mas era falado pra eles que eles já dominavam, eles iam dominar os outros animais, né? Isso, isso. Antes de comer o fruto, Isso, né? Isso, é o papel que eles têm. Eles eram como chama, o bedel do paraíso. São os tipo administradores, né, da criação. O Adão era o bedel lá, era o porteiro do... Não, porteiro não, né? Olha lá. Esse, 3:3? Não, não é esse exatamente. Ele quer o capítulo 3. É o capítulo 3, eu não sei qual versículo que vai estar isso. Não tem como pegar o capítulo 3 inteiro aí? Colocar? Mas os humanos já tinham um papel de gestão da criação inicial, né? Mas aí, essa mesma história não, mas temas semelhantes são muito frequentes na região onde a Bíblia foi produzida, mais ampla, né? Que é aquele mapa que a gente viu, que é o Antigo Oriente Próximo, Sim. que inclui Mesopotâmia, Egito, etc. Você tem uma história ali naquele contexto, que é a história de Gilgamesh, que é um semideus. Ele é filho de uma deusa e com um deus, com um humano, né? E ele tá em busca, ele vive, ele é super forte, ele desafia todo mundo, faz o que ele quer, e aí ele fica meio que atazanando demais a turma, tipo assim, o pessoal que ele é um rei, né? Então ele fica atazanando demais os súditos dele, ele toma as mulheres na primeira noite, quando elas se casam com outra pessoa, e aí os caras da cidade começam a suplicar para os deuses intervirem naquela situação, porque o cara tá insuportável. E aí eles intervêm como? Eles criam um ser que vai ser de igual para igual ali com o Gilgamesh, que é o Enkidu, um cara fortão também, ele vai sair na porrada com o Gilgamesh, ele fala assim, pô, tomei umas porradas aqui, finalmente alguma coisa interessante na minha vida, né? É tipo, tem aquele desenho lá do One Punch Man. Ele encontra um adversário à altura. Finalmente. E aí ele fica, ele saiu na porrada com esse cara, mas virou o brother dele. Agora as coisas fazem sentido, ele sai numas aventuras para derrotar uns seres, um cara lá que também gigantesco que morava na floresta, começa a fazer os negócios. E aí, só que eles atazanam demais, por exemplo, matando esse guardião da floresta, aí os deuses falam assim, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Os dois não podem ficar, tem que um ou outro. Aí eles decidem matar o Enkidu. Aí quando esse Enkidu morre, o Gilgamesh fica profundamente triste. E ele percebe pela primeira vez a mortalidade, ele toma conhecimento, porque ele sempre foi arrogante, sempre pôde tudo, super forte. Ele percebe que Enkidu morrendo, aquilo indica também algo do futuro dele, que ele vai morrer também. E ele começa a buscar a imortalidade. E a história da epopeia de Gilgamesh é esse drama. Essa busca. Esse drama da pessoa que sabe que é mortal e não consegue resolver o problema da sua mortalidade. Entendi.
Ele vai até o inferno também, não Ele, vai até ele desce ao mundo dos mortos para mundo dos consultar um cara mortos. que é imortal, né? Que é o Utnapishtim, que é outra história, tem a ver com a arca e tal. Dá pra gente fazer um programa só sobre Gilgamesh, não dá, não? Com certeza. Porra. Olha lá, ó. Ah, esse aí é o Gênesis 3 todo? Mas termina só essa história que você tava falando. Aí ele vai até os mundos dos mortos, vai atrás da imortalidade, e aí? Isso, aí ele não consegue, porque esse cara que é imortal, que é o único ser humano imortal, ele é imortal por causas muito excepcionais. É porque ele participou da história lá do dilúvio, Tá. que a gente poderia entrar aqui, mas eu acho que já tá É outro muito. dilúvio, Mas, e aí no final das contas ele volta pra cidade, no meio desse percurso, nas águas da morte, por onde ele atravessa de barco para ir pro mundo dos mortos, ele acha uma folha da vida, uma planta da vida, que daria para ele a permanência, não é exatamente imortalidade necessariamente, mas ele teria mais, como a árvore da vida, né? Tipo assim, enquanto você comia daquilo, basicamente, você vai viver. Só que ele distrai e uma serpente vai e abocanha essa planta. E imediatamente a casca antiga dela fica e a serpente sai renovada e vai embora. É também uma reflexão, os caras pensando sobre essa coisa muito curiosa no mundo natural, de que eles encontram a serpente velha e ela se renova. Então é um símbolo, né, da renovação. E aí ele perde a planta, então mais uma vez ele se frustrou e ele volta para a cidade e vê toda a cidade que ele fez, a grandeza da cidade de Uruk, né, que é a cidade que ele era rei, e dá a entender que, tipo assim, ele percebe que ele vai ser imortal de outra forma, que é por meio do seu legado. Vai ser lembrado, Então, resumidamente, essa é a epopeia de Gilgamesh. Por que eu tô contando isso? Porque é esse drama, é um dos exemplos poéticos desse drama da pessoa que sabe, é um excesso de conhecimento. A gente sabe mais do que a gente sabe de muita coisa, a gente não consegue resolver. A gente sabe do problema, mas a gente não tem a solução para o problema. E isso gera essa angústia. É uma crise existencial, né? Total. Tem outra história que é a história de Adapa também. É muito semelhante, que esse é uma figura que também busca, ele na verdade ele não busca a imortalidade, ele vai encontrar com os deuses e tem um deus que acha que eles vão matar o Adapa. Ele fala assim, não come nada que os deuses te oferecerem. Só que os deuses, na verdade, gostavam do cara. Eles oferecem para ele alimentos para a imortalidade, que se ele comesse, ele seria imortal. Só que como ele ouve o conselho do outro deus, ele não come. Então, esse tema, né, da imortalidade é muito recorrente nesse contexto. E uma das várias expressões dele é a história que a gente encontra ali no Gênesis. Então, quando você coloca essa história no contexto da mentalidade da época ali, da poesia da época, da literatura, você entende melhor qual que é o tema central daquilo ali. Entendi. Né? Aí tá o pessoal pode dar uma olhada no Gênesis 3 aí. Isso, deixa eu ver se eu acho ali. Serpente astuta. Ah lá, e disse o Senhor Deus. Qual né? que é o número? 22. 22, tá. Senhor Deus ali, o Senhor é Yahvé, né? Sei. E Deus é Elohim. Então, e disse. O Senhor Deus. O Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Portanto, o Senhor Deus o lançou do jardim. Mas o que eu entendi é que eles já comiam essa árvore da vida. Eles só foram impedidos agora que eles comeram do conhecimento do bem e do mal de continuar comendo, é isso? Olha, ou eles não comiam? Isso não fica totalmente Não fica claro, porque a gente depende de como que a gente entende a árvore da vida, se ela dá vida enquanto você come, ou se comeu você é imortal para sempre. Entendi. Porque se for comeu e é imortal para sempre, eles não comeram. Exato. Não comiam. Agora, se você vive enquanto você come, o que estaria acontecendo é uma restrição. Né? Não é que eles eram imortais e deixaram de ser imortais. É que eles tinham acesso à fonte da vida de forma direta e agora eles estão afastados dessa fonte da vida. Que pode também ter uma metáfora em relação a Deus, né? Se afastaram de Deus, se afastaram da vida eterna, que é Deus, né? Sim. Então, os deuses, eles dão... Então, você tem os deuses que garantem que o parto vai ser bem sucedido. Mas não é estranho ele será como um de nós, Deus falando, um de nós, Deus, se ele é único? Então, porque originalmente não é. No contexto, os contextos mais antigos em que o povo que produziu a Bíblia viveu, e mesmo enquanto a Bíblia estava sendo produzida, existiam outros seres celestiais. Sim. Esses seres celestiais, hoje, numa teologia mais recente, a gente chama de anjos, algum deles, chama de demônios, alguns deles, e chama de Deus, só um.
Mas essa não é a regra para a antiguidade. Eles chamavam todos esses seres de deuses. Entendi. Inclusive, a palavra anjo originalmente significa mensageiro, né? A palavra anjo, quando ela aparece Malak. na Bíblia, é malar, que significa mensageiro, e ela é até usada para se referir a pessoas humanos também. Tipo, você tem um mensageiro, tipo, um funcionário de alguém que serve como mensageiro, ele é chamado de malar. E é chamado de angelos, no grego, de onde vem a palavra anjo do português, né? João Batista, por exemplo, no Novo Testamento é chamado de angelos. Não está chamando ele de anjo, está chamando de mensageiro. Só que, aos poucos, porque é isso, história é isso também, né? As coisas mudam. A forma de pensar muda, e quando a gente lê um texto no ano 2000, a gente já não tem mais, as palavras já mudaram, várias coisas mudaram. Você está tentando ler um texto do ano menos 2000, né? De 4.000 anos atrás, você vai perder muita coisa aí nesse processo. Mas então, os anjos, originalmente, esse termo malar, eram uma categoria de seres celestiais que funcionavam como uma espécie de funcionários da corte celestial. Certo. Que é plural, é repleta de seres. Tem inclusive um conceito muito importante que é recorrente na Bíblia e fora dela também no contexto do Antigo Oriente Próximo, que é a ideia de conselho divino, a assembleia divina. Mas eu posso até trazer uns trechos depois, que é bem interessante isso. Mas